Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Ai, gente, eu preciso confessar, eu tô muito apaixonada e obcecada nas peças da Insider. Elas são tão confortáveis, sério. Aí eu acordo de manhã e agora, gente, ao invés de colocar aquele meu roupãozinho velho batido, eu tô colocando minhas roupas da Insider pra passar o dia. Esses dias eu fui no café. Já era assim, depois do almoço, umas 2 da tarde, e a moça perguntou pra mim da onde que era o meu look. Ai, gente, eu já mandei pra ela o cupom, né? Eu falei, olha, desse lugar aqui, toma um cupom. Ela não conhecia a Insider ainda. E aí eu expliquei pra ela, moça, essa roupa aqui, ela tem super poder, tá? Ela não amassa, ela não esquenta, ela não fica com cheiro. A roupa dura muito mais. Eu só não contei pra ela que eu tava com a mesma roupa desde as 7 da manhã. Ai, gente, esquece drama de look. Entra agora no site da Insider e garante as suas roupas com superpoder. Claro, os ouvintes aqui têm desconto especial com o nosso cupom Eu Conto ou Você, tudo junto. O link da Insider e o nosso cupomzinho tá aqui na descrição do episódio, tá bom? Marca a gente, marca a Insider, posta o seu look bafônico e cheio de superpoder, porque a gente quer ver, tá bom? Um beijo, Insider! Mas então, Eu conto ou você conta? Oi, Keila aqui. Ouviram, né? Sigam aí a dica da nossa musa e sigam também a Insider e a gente nas redes sociais. Para quem já tá aqui e já conhece, bora pra história? Hoje eu conto a história da Vilma e do Donizete. E é uma história que está acontecendo agora também. A nossa musa quer compartilhar uma coisa que fica entre o que a gente idealiza e o que a gente de fato encontra na vida real. Ela está vivendo um dilema, então vou contar um pouco do contexto de vida da Vilma. No ano passado, em 2024, ela viveu um relacionamento muito difícil, que ela encara que foi um relacionamento tóxico, que a pessoa que ela se relacionou era narcisista, que deixou aí muitas marcas emocionais, mas que ela estava na época, né, muito apaixonada e desenvolveu uma grande dependência emocional dessa pessoa. Então, para vocês terem uma noção, foi uma relação que houveram traições, situações de desrespeitos, situações desagradáveis, sabe? Só que enquanto a Vilma estava vivendo aquilo tudo, ela não percebia, né? Hoje, de fora, ela consegue ver um pouco melhor. Mas por que também? Em paralelo a esse relacionamento, na vida profissional dela, ela estava trabalhando num lugar que ela não gostava, onde ela era extremamente cobrada. Ela tem uma graduação na área de marketing e era nessa área que ela trabalhava, só que com o tempo ela passou a se sentir muito cobrada, perdida e esgotada. Para piorar toda essa fase, esse ex-namorado terminou com ela no meio, assim, no auge desse conflito dela com o trabalho. Então ela precisou lidar com várias coisas ao mesmo tempo. E aí, ao sair do trabalho, ela recebeu o diagnóstico de burnout, que é quando uma pessoa está com um excesso de responsabilidades, mas principalmente é como se a pessoa tivesse um boom emocional do que ela está vivendo. Então, às vezes, gente, uma pessoa ela pode ter um burnout e não necessariamente isso estar atrelado só ao trabalho, mas também com muitas responsabilidades de cuidar de muitas pessoas ou de ter uma função na família, né, que você tá sempre resolvendo coisas, pensando nisso, pensando naquilo, cuidando de um, cuidando do outro. Então, esse cara, além de ter esses traços aí de ser desrespeitador com ela e tal, ele também era um cara que falava de casamento, eles faziam planos, ela acreditava que aquele relacionamento ia ser pra vida toda. Então, ele terminou com ela quando ela estava começando a se tratar do burnout, né? Nesse processo de entender como que esse trabalho estava afetando ela. Ela estava fazendo uso de antidepressivos, então ela estava em adaptação. Era tudo muito novo. E aí juntou mais o término, que foi mais uma coisa que colocou ela a pensar muito, a sofrer. Todo mundo que tá aqui sabe, né? Como é difícil uma separação. Toda vez que eu tenho oportunidade, compareço. E aí, gente, foi tudo de uma vez.
Isso no final do ano passado. Quando foi em 2025, a nossa musa tomou uma importante decisão. Ela decidiu dar um tempo de relacionamentos. Ou seja, não ia ficar flertando, não ia estar em aplicativo. Quando fosse sair, não ia estar com aquela coisa, se eu conhecer alguém ou algo assim. Ela realmente estava fechada para isso. Mas ela estava aberta a se dedicar a ela mesma, se cuidar, aos amigos, à família. Então não é que ela deixou de fazer as coisas, sabe? Ela só deixou isso num outro lugar da vida dela, que eu achei chique, maravilhosa. Então ela, tipo, não colocou uma meta rígida, né? Ou se proibiu de coisas. Ela só realmente queria se recuperar e curar todo aquele período com leveza. Até que em março de 2025, ela estava ali vivendo a vida dela e o irmão dela mandou uma mensagem. Eu conheci um cara que tem tudo a ver com você. Eu sei que você tá numa outra fase e tal, mas eu acho que esse cara tem tudo a ver com você. E ela ficou um pouco pensando nisso. Depois de um tempo, ela pensou um pouco mais e decidiu então dar uma olhada ali nesse cara. E o que ela encontrou no Instagram? Que ele era um cara bonito, o irmão dela já tinha dito que ele era gente boa. Ela não ficou com muita expectativa, mas seguiu o Donizete no Instagram. E foi assim que tudo começou. Aí ele foi lá, curtiu umas fotos dela, ela curtiu umas fotos dele. Aquele joguinho, né, gente, que eu soube recentemente que existe no flerte virtual, né? Você segue a pessoa, curte uma foto. Foi isso que aconteceu. Depois dali, eles começaram a conversar e, de fato, ela percebeu que eles tinham interesses muito parecidos. Eles conversaram por alguns dias até que o Donizete chamou ela para sair. E eles foram para um barzinho ali em São Paulo, deram muitas risadas e ela achou ele muito bonito e realmente diferente dos outros caras que ela já tinha ficado. Ele é formado em artes, ele trabalha com as artes dele e tudo isso fez ela decidir que então ela iria tentar, né? Que naturalmente as coisas estavam acontecendo. Nesse mesmo dia eles ficaram pela primeira vez. Ela convidou ele para casa dela e aí o resto vocês imaginam. Tudo muito certo, tudo muito legal. E eles passaram a se falar com frequência. E a Vilma disse que esse relacionamento começou de um jeito diferente do que os outros relacionamentos que ela já teve. Sem cobranças, o que ela considera uma coisa muito leve. Então, por exemplo, não era aquela coisa de todo dia se falar, mandar mensagem. Às vezes eles ficavam 2 ou 3 dias sem conversar. E depois um dos dois aparecia. Oi, tal, puxava um assunto e estava sempre tudo bem, confortável para eles. Então, esse ritmo de conversa durou mais ou menos um mês. Continuaram ficando, se encontrando. Quando eles completaram 2 meses, o Donizete chamou a Vilma para conversar e disse: Olha, eu realmente estou gostando muito de você e gostaria que a gente tivesse exclusividade. Ou seja, que ele só ficasse com ela e ela só ficasse com ele. E ele perguntou como ela se sentia com isso. E ela aceitou. Mas, no fundo, ela disse que ficou com uma pergunta. Será que eu tô pronta? Mas mesmo assim, ela topou. Porque o Donizete era um cara muito legal, muito diferente do que ela já tinha conhecido. Então, ela achou que ela deveria arriscar, mesmo na dúvida ainda se ela estava pronta ou não. E como a convivência deles era leve, gostosa, ela aceitou ali no mesmo dia. E aí foi passando, eles passaram a se ver todo final de semana, ele sempre se mostrava muito educado, atencioso, nível assim, gente, de levar ela para jantar, de dar flores, abrir a porta do carro, coisas que ela nunca tinha recebido de nenhum outro cara. Muito pelo contrário. O que a nossa musa tinha de contraste na história dela eram homens grosseiros, machistas, aquele perfil machão, assim, sabe? Então essa novidade foi convencendo ela. A novidade, eu quero dizer assim, o jeito que ela se sentia, o jeito que ela era tratada, foi convencendo ela que ela estava tomando a decisão certa, que ela deveria sim conhecer mais o Donizete. E lá foi ela. O Donizete apresentou o mundo dele, os rolês, as artes que ele fazia.
festas alternativas, lugares diferentes, que ela não estava acostumada, um universo mesmo. Só que era um mundo que ela foi se encantando, que ela foi gostando, e tudo foi se encaixando, sabe? Eles conversavam bastante, até que um dia, como eles costumavam fazer, eles foram jantar num restaurante. E lá, o Donizete pediu a Vilma em namoro. Ele se emocionou, disse que já tinha amor por ela e que ele sonhava ter uma família, que sentia que ela era a pessoa certa para ele e queria saber se ela estava disposta a entrar num relacionamento com ele para eles construírem uma vida juntos. A Vilma também tinha um desejo profundo de se casar, de ter filhos. Então, esse momento fez com que os dois se conectassem ainda mais. Como se eles se sentissem... Que assim, né, gente? Cá entre nós. Todo mundo é inseguro. Todo mundo é inseguro. Por mais que às vezes uma pessoa... Tipo assim, alguém tá afim da gente ou a gente gosta de alguém. Uma pessoa às vezes tá mais entregue, a outra tá menos. No que estava acontecendo entre os dois, era como se os dois estivessem caminhando, né, emocionalmente, no sentimento, no mesmo nível. Não dá pra saber, né, mas os dois iam colocando ali os seus desejos, suas inseguranças, e um ia transmitindo pro outro que tinha espaço para eles serem quem eles são, e isso foi envolvendo cada vez mais a Vilma. E eu, assim, né, li aqui o relato da nossa musa, eu confesso também que eu acho super envolvente e raro, né? A gente tem encontros em que a gente consegue levar as coisas assim com clareza, com leveza. E tudo vai fluindo, né? Fluindo até chegar onde eles estão hoje. Eles já estão há quase 2 anos juntos. Só que, o que passou a acontecer? Há algum tempo, o Donizete saiu de um dos trabalhos que ele tinha. Como a área dele, né, é um pouco mais freelancer, assim, tem a arte e tudo mais, então ele trabalha com projetos, ele trabalha em diferentes lugares. A vida dele é um pouco diferente do que uma pessoa que, sei lá, trabalha de segunda a sexta num lugar, tem uma carga de trabalho diferente, né? Então, que por outro lado, também vai ter um salário fixo ali, os benefícios ou a carteira assinada, que seja. O Donizete não. E aí ele saiu de um desses trabalhos. Depois de um tempo, ele tinha um outro projeto que ele participava, e ele saiu também. Inicialmente, isso não chamou muito a atenção da Vilma, mas com a convivência, ela percebeu que a renda dele, né, financeira, caiu drasticamente. E também com o tempo, ela passou a saber mais da rotina dele, da vida dele. Então vamos lá. O Donizete, gente, tem 26 anos de idade e ele mora com a mãe dele. E uma coisa na rotina dele passou a incomodar a Vilma. E é esse o ponto que fez ela escrever essa história pra gente. Até onde uma coisa pesa mais do que a outra. E aí eu vou contar pra vocês. Ele não ajuda em nada dentro de casa. Por exemplo, as contas, aluguel, nada. Tudo quem paga é a mãe dele. E às vezes, quando ele quer fazer uma coisa diferente, ele pega dinheiro emprestado com a mãe dele. A Vilma já é daquele corre, sabe? A vida dela sempre foi muito esforço, correr atrás das coisas. Nunca teve a mãe e o pai para ajudar ela desde quando ela começou a trabalhar. Então, sempre ralou muito. Nunca teve nenhum privilégio, ou seja, nenhuma herança, nada. Então, para ela, isso é muito distante, né, de como ela se enxerga no mundo e do que ela entende que é estabilidade e segurança. E isso passou a mexer com ela. Principalmente porque eles dois compartilham do desejo de construir uma família, uma vida juntos, né? E isso, gente, obviamente, inclui dinheiro para, por exemplo, comprar uma casa, né? Então, isso passou a incomodar ela. E nesse contexto todo, ela começou a perceber outras coisas que desanimaram nossa musa. Até pouco tempo atrás, ele dormia numa cama de solteiro na casa dele. E aí, foi a mãe do Donizete que teve a iniciativa de comprar uma cama de casal, uma cama maior, para ele dormir. E até isso passou a incomodar a Vilma, porque ela sabia que quando ela dormia na casa dele, ela dormia numa cama que foi a mãe dele que comprou. Não era assim, as coisas dele, o espaço dele. E aí, ela começou a perceber que não é assim, ó, uma transição. Ele saiu de um trabalho, tá procurando outro, ou ele tá preocupado.
Não, ele tá vivendo a vida dele ali, focando nas coisas que são importantes pra ele, mas na ordem de prioridade, ele não tá procurando outro trabalho. Então, por exemplo, quando ele quer comprar roupa, sapato, tênis, se ele tiver dinheiro, ele compra, se ele não tiver, ele pede emprestado pra mãe dele. E aí, pra vocês terem uma noção aí de realidades, né, dos dois, ele não vê problema em comprar um moletom que custe R$ 900, que pra Vilma é completamente fora da realidade dela, dá um certo desespero. Tamo junto, Vilma. Gente, mesmo morando aqui, mesmo tendo outros acessos, eu acho, e o Keila Máximo, acho completamente distante da minha realidade e das minhas prioridades. Então, Vilma, super te entendo. Vamos ver aqui o que os nossos musers vão achar e falar pra você lá no nosso Telegram, né? Mas vamos seguir aqui com os incômodos da nossa musa. Por quê, gente? Em paralelo a isso, ela também começou a fazer um processo de psicoterapia, né? Que foi também o que ajudou ela a pensar o que é importante para ela, organizar as emoções, né? Depois de tudo que ela passou ano passado, agora vivendo um relacionamento em que tem coisas que ela super valoriza, né? Como ser bem tratada, ser cuidada, ser amada, ter um cara sensível do lado dela, né? Ela percebe essa sensibilidade no Donizete e ela valoriza isso, porque para ela construir uma vida hoje faz muito mais sentido com alguém assim do que com os caras que ela já se relacionou. Mas esse ponto, né, de como ele se organiza, vamos botar aqui, financeiramente, ou como ele se sustenta na vida, passou a incomodar ela. E o que ela fez? Levou isso lá para as sessões dela, e ela e a psicóloga dela construíram ali uma abordagem para ela conversar com ele, de uma forma gentil, que não parecesse uma humilhação, ou uma cobrança, ou até mesmo uma comparação entre ela e ele. Porque, de fato, né, tem aqui as diferenças de como os dois pensam as próprias vidas. Então, ela explicou pra ele o que ela espera de um relacionamento, que ela quer um parceiro do lado dela, um homem, né? E não uma pessoa que dependa de outra pessoa. E aí, ele respondeu pra ela, sem nenhum peso, assim, ou até constrangimento, de que ele não se incomoda de ser sustentado pela mãe dele. Que ele acha que se ele precisa e ela pode, tá tudo certo. E isso deu um choque, assim, pra Vilma. Respondeu pra ele. Olha, isso me faz me sentir um pouco insegura, né? Fico um pouco incomodada. Ela abriu o coração com tudo que ela tá contando aqui pra gente. E ele chorou. Ela até destacou. Pô, ele é pisciano. Mas ele disse que entendia ela, mas também que ele não vê problema da maneira que ele vive a vida dele e do amor que ele tem por ela, que ele não sente dúvida disso, e nem do que ele quer, né, que eles construam juntos, que ele pensa, né, em sair da casa da mãe dele, construir alguma coisa com ela, mas ela, enquanto não vê isso, né, acontecer, ela acha que isso vai ser muito difícil para ela se sentir segura. Por exemplo, ela até pensou em terminar com ele, pra meio que dar um chacoalhão, assim, sabe? Pra ver se ele age mais rápido e dá um jeito aí na própria vida, se ele faz alguma outra coisa. Por quê? Aí ela coloca aqui pra gente, né? Ele tem uma ótima educação, ele trata ela muito bem, todas as pessoas que são importantes pra Vilma, né? A família, os amigos, gostam dele, aprovam ele. Ela diz que assim, ó, se o sapato dela tá desamarrado, ele vai lá e amarra. Se ela tá ali deitada, ela tá cansada, ele oferece pra fazer uma massagem. E faz uma massagem boa. Quando eles dormem juntos, ele acorda mais cedo, prepara o café, ajuda ela a limpar a casa, seca o cabelo dela com secador, cozinha, que é todo carinhoso, dedicado. Por exemplo, ela é vegetariana, então ele sempre tá aprendendo uma receita nova, faz só pra agradar ela, mesmo que ele vá comer uma outra coisa. Então, pra ela, ele cuida de detalhes que ela nunca nem imaginou que alguém poderia cuidar pra ela. Ao mesmo tempo, ela se coloca assim, diante de um dilema mesmo. Porque como é que ela vai sentir segurança de construir a vida com uma pessoa que não se sustenta ainda sozinha financeiramente? E aí, gente, eu vou dar a minha opinião, tá bom? Baseada em quê? Na minha experiência pessoal. Não é a psi que vai falar, é a Keila, mulher, pessoa. Eu percebo que quando a gente encontra... Keila hétero, tá, gente? Porque isso é importante. O mercado para uma mulher hétero, ele é muito complicado. Porque quando a gente encontra um cara que tem essas características, é um pouco mais sensível, conversa e tudo mais, esses caras costumam ser caras que são mais dependentes. E aí
é a minha opinião a partir da minha experiência. Não é generalizando de jeito nenhum, que eu acho que as pessoas são múltiplas e a gente encontra diferentes qualidades. Mas eu acho muito difícil, baseado em como a sociedade pensa o gênero homem e mulher, etc e tal, que um cara que tenha essas características também seja um cara provedor ou que transmita essa segurança financeira. Porque, gente, isso é muito importante. É muito importante. Como eu comecei ali no início do episódio falando, vou falar de novo. Uma das coisas que eu percebi quando eu fui casada é que se a pessoa que está com você, ela também não te transmite segurança financeira, a segurança emocional, ela vai perder o peso. Perde. Porque você fica mais preocupada, porque você começa a ter que se preocupar por dois, porque se você quiser ter filho, você já sabe, em algum lugar em você, que aquela pessoa não vai dar conta da parte dela, né, no caso da parte dele. Então, eu acho muito difícil. A Vilma colocou assim, ó. E aí, gente? Quando a gente escolhe alguém, precisa enxergar um futuro ao lado dessa pessoa, às vezes me sinto sozinha olhando pro futuro, porque eu tenho medo que ele não consiga me acompanhar. Vilma, você tá certa. Porque ninguém muda por causa de ninguém, gente. A pessoa, ela pode se esforçar porque tem um acordo envolvido, mas é um esforço. Não é uma coisa que é da pessoa, não é uma coisa que é espontânea. Então, se a pessoa um dia estiver cansada e não quiser se esforçar, ela não vai se esforçar mais. Ou se, sei lá, numa situação a pessoa consegue se esforçar, mas pra próxima, de repente, ela fala, não, já deu aqui meu limite. Porque também tem isso, né? A própria pessoa pode se comprometer com uma coisa que ela não vai ser capaz de fazer, porque ela não é capaz de fazer pra ela mesma. Por que ela ia fazer? Porque ela se comprometeu com alguém. Eu não acredito que amor, desejo, todas essas coisas que a gente tanto fala aqui no podcast também, sejam suficientes para tornar alguém mais confiável dentro daquilo que você espera que é bom para você. Entendeu? Então, se você acha que é bom pra você um cara que vai te transmitir segurança financeira, não acho que porque ele gosta de você e porque vocês estão construindo um relacionamento junto, ele vai mudar completamente. Não vai. Ele pode te oferecer outras coisas, esses cuidados aqui, igual ela colocou, mas mais que isso, eu não acredito. E mais, com o tempo, a gente vai se acomodando. Eu me acomodo, você se acomoda, todo mundo se acomoda. Então, a nossa tendência é se tornar de novo aquilo que a gente era antes. Então, pode ser que seja uma relação que vira e mexe, você tem que conversar com ele. Vira e mexe, tem que conversar com ele. Então, eu acho que é cansativo. Então, você precisa entender o que custa mais pra você. Esses valores, né, que ele traz pra você, de ser tratada como você nunca foi, etc e tal. Ou os valores que vai passar pelo simbólico do dinheiro. Né? Alguém que vai chegar e vai dividir as coisas, alguém que vai chegar e vai, sei lá, se você passa por uma outra coisa na vida, a vida acontece, gente. Perde um emprego, ou fica doente, ou engravida. Será que ele vai ser essa pessoa que vai conseguir dar conta das coisas? Deixa a pergunta aqui para que você pense e também para quem quiser trazer opinião. A gente vai estar lá no Telegram para conversar e trazer aí perspectivas para nossa musa que tá vivendo um dilema que é difícil. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Pra finalizar, eu achei uma parte aqui bem importante, que ela coloca. Será que ela tá se precipitando? E isso são coisas, né, preocupações que a sociedade coloca na gente, por isso que ela tá pensando nisso, né? O que eu tenho a dizer? Sim, a sociedade coloca muitas pressões na gente e muitos ideais. Mas a vida funciona através da burocracia. Independente se é do capitalismo, se é da sociedade, se é do patriarcado, a gente tem que encontrar maneiras de viver do jeito que for mais confortável pra gente, porque a gente não vai derrubar essas estruturas. A gente pode lê-las, a gente pode pensar sobre elas, mas elas vão continuar existindo e todos nós que estamos aqui, somos quem somos a partir desses pilares. Então não tem muito pra onde fugir. Essa é a minha opinião, mas estou curiosa pra saber se alguém tem uma opinião diferente. Musa, um beijo, boa sorte e coloca na balança os valores dessas duas coisas pra você, tanto financeira quanto de como essa pessoa te trata. Beijo. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!